Muito boa noite. Boa noite. Vocês sabem que eu vou pedir para repetir. Vocês já me conhecem. Vamos tentar de novo? Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus, o nosso amigo incondicional, Jesus. Nós escolhemos para essa nossa conversa de hoje o tema que na verdade nos foi sugerido, ecologia da alma. Eu costumo sempre dizer que a temática, sempre buscamos a inspiração dos nossos amigos espirituais. O tema ele se faz muito presente e atual. Na etimologia da palavra ecologia, retrata o ecossistema, o estudo do ecossistema, a relação que existe entre todos os seres vivos do planeta. E, como eu acabei de dizer, essa temática ela é muito presente, porque nós estamos a todo tempo discutindo quanto aos cuidados que o planeta está necessitando. Nós sabemos que o nosso planeta ele está doente, ele está sangrando. E ele está doente, ele está sangrando, porque os espíritos aqui encarnados, que somos todos nós e tantos outros, eles estão maltratando o planeta. Nós estamos explorando o planeta de uma forma predatória. Nós sabemos que os recursos, eles são finitos, não infinitos. E nós estamos adotando uma postura irresponsável. E quando trazemos para o universo da alma e encontramos uma colocação, a qual nós colocamos logo na introdução desse nosso trabalho, dessa nossa conversa, uma mensagem de Emmanuel, que ele vai nos dizer: o meio ambiente influi no espírito, e nós, espíritos, influímos no meio ambiente. Com isso, ele está nos dizendo dessa relação que existe, que embora muitos pensem que a sua ação no mundo não vai gerar nenhum impacto, é comum as pessoas dizerem: se eu deixar de jogar um papelzinho de bala no chão, o mundo é tem muita gente. Precisamos entender que cada um de nós fazemos a diferença. E a postura que adotamos com o meio ambiente, a postura que nós adotamos nesse ecossistema, estará dizendo em que ponto de evolução nós nos encontramos. Claramente vai dizer isso. E Emmanuel não deixa barato, né? Ele não deixa barato, porque ele vai nos dizer dessa nossa, nos chamando a responsabilidade da nossa atuação, da nossa relação com o meio ambiente. Bela é a nossa colaboradora técnica. Eu já tentei até desempregá-la, mas ela não permite. Bom, eu trago essa observação que vai traduzir muito bem o que buscou nos dizer Emmanuel, quando, a partir da afirmação, a mudança externa e harmoniosa com o planeta começam no mundo psíquico e espiritual de cada indivíduo. Olha que coisa! Somos seres espirituais provisoriamente em um estágio vibracional que a
atuamos não só no plano físico, na realidade física, atuamos em dois planos. No plano material, essa vibração mais densa, e atuamos no plano espiritual, através deste dínamo poderoso que é o pensamento. Olha que coisa interessante. Sabemos que existe uma trilogia. Que trilogia é essa? Corpo físico, perispírito e espírito. Na realidade, entendemos que o perispírito é o envoltório do espírito, não é assim que a doutrina vai nos esclarecer? É o envoltório do espírito, que possibilita ao espírito agir nessa dimensão, que é a dimensão material. Bom, com isso analisemos que toda a produção psíquica, ela vai agir também nos três planos. Se origina no espírito, lógico, que é o ser pensante, é o princípio inteligente da criação, é o espírito. Inicia-se ali e vai, logicamente, essa onda, ela vai agir na dimensão perispiritual, dimensão espiritual, e na dimensão física. Daí nós verificaremos que todo o trato que nós estamos tendo com a natureza, com os demais seres, ela se origina na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, no campo da realidade espiritual, começa lá, e daí vai retratar, como eu já tinha dito, em que ponto da evolução, ou que ponto de maturidade espiritual nós nos encontramos. Não é diferente. E sabemos que dentro da escala dos mundos, conversava um pouco antes de iniciar essa palestra com o nosso irmão, está vindo hoje pela segunda vez, é isso? Pela segunda vez, e nós falávamos um pouco sobre isso. Estamos no mundo já estivemos no mundo primitivo, hoje no mundo de provas e expiações, e já estamos já despontando já para uma realidade de regeneração. Quando a gente ouve falar de regeneração, parece que a gente dá uma respirada, um fôlego. Vai começar quando? Já começou. Não vai começar, já começou. É por isso que as coisas estão como estão, tão aceleradas. Os resultados estão vindo tão rápidos, porque precisa que seja desse modo. E aí, já que pensamos tanto nesse nível vibracional, nessa realidade de regeneração, precisamos nos perguntar o quanto nós estamos contribuindo para esta nova realidade de regeneração. Como é que nós estamos contribuindo? Como é que nós estamos nos posicionando quanto a isso? E eu repito, nós não estamos aqui só falando da dimensão física. Não é isso que nós estamos aqui nos detendo puramente na realidade física, mas de onde de fato precisa se originar, não dos atos nos quais a gente vai fazendo sem estar atentos e promovendo uma realidade de mudança pessoal. Bela, por favor, Bela. Você insistiu tanto. Tocou, perdão. Ela correu. Ela correu, foi? Está desempregada. Cadê ela? Está demitida, viu, Bela? Está demitida. Bom, meu irmão, pode passar por gentileza, você não retornou. O cuidado com o planeta e o cuidado com a alma. Pronto, o cuidado com o planeta e o cuidado com a alma. Então, o que acontece? As nossas ações,
como eu já chamei a atenção, elas se concretizam a partir da mobilização interior que todos nós devemos fazer. Percebemos que há um movimento daqueles que se colocam como ecologistas, né? Aqueles que se posicionam como preocupados com o planeta, são muitas organizações, muitas pessoas. Nós temos uma responsabilidade quanto espíritas muito grande, e nós verificaremos isso muito presente na orientação que nos traz a doutrina espírita. E percebemos que eles estudam os poluentes, os impactos no meio ambiente, né? Esse consumo de energia, né? Através da queima de petróleo, né? de óleos, né? Então nós percebemos que toda essa preocupação busca ter um planeta menos poluído ou não poluído, porque os impactos preocupam muito os estudiosos, e já se fala até de processos irreversíveis. Mas sabemos que a atuação do divino não vai deixar que a gente continue nesse processo, prejudicando cada vez mais o planeta. Meios surgirão. Mas ainda assim analisemos que a nossa proposta também é a preocupação com a psicosfera do planeta. Não é só com a atmosfera, mas com a psicosfera do planeta. Que são essas formas de pensamento que nós estamos criando a todo momento. São essas vibrações que estão sendo produzidas através dos pensamentos de baixo teor vibratório. Então a expressão ecologia da alma, ela nos convida para um olhar para dentro. Essa percepção que precisamos mudar a realidade fora a partir da transformação do homem, do trato, dessas questões que há mais de 2000 anos, não só Jesus, mas muitos outros antes dele, vieram nos falar dessa necessidade de estarmos no mundo, agindo no mundo, mas sem perder de vista que somos seres espirituais. Precisamos pensar com elevação. Aliás, essa foi uma orientação que a nossa amiga espiritual Verônica nos deu há muitos anos atrás. Ela me disse: pense com elevação, fale com moderação. Olha, então não é como falar fantasioso. Pense com elevação. Muito bem, meu irmão. Me ajude aí. Bom, então nós temos a dupla poluição aqui a pensar, dessa nossa proposta, dessa nossa conversa de hoje. A poluição ambiental e espiritual. Essa é a ecologia da alma. O planeta ele sofre com a poluição física, como acabamos de dizer. Desmatamento, né, que são as queimadas, a poluição dos rios, né, do ar, a produção de lixo, porque nós produzimos muito lixo. Muito lixo. Não é brincadeira não, gente. É a única espécie que produz tanto lixo. É o ser humano. Nenhuma outra. Nós temos uma relação, né, focada num consumismo desenfreado, onde não sabemos o que nos basta. E aí vamos, amontoando, produzindo lixo. E a gente busca uma relação assim, né? Não, todos os dias eu faço ali minha sacolinha, né? Aquilo que não presta mais, digamos assim, né, que a gente imagina, porque a gente sabe que muita coisa é reciclada, muita coisa pode ser reaproveitada. Aí a gente mandou embora, pronto, mandei embora. Mas vai para algum lugar, gente, para aterros sanitários poluindo o planeta. Vamos ter isso em mente, a coisa não é tão simples assim.
precisamos, é o que nos disse Chico Xavier, que nós não sabemos o que nos basta. Aí cada vez mais, há um apelo muito forte, né, para isso. Bom, então o planeta ele sofre com a poluição física, sofre com a poluição da psicosfera. E o que é a psicosfera? É o ambiente que nos cerca, formado pelos nossos pensamentos. Nada mesmo. E o planeta está muito poluído com a psicosfera. Percebemos que tem períodos do ano que a Terra é bombardeada de uma vibração muito pesada. Uma vibração muito baixa, produzida pelos nossos pensamentos. Eu não digo exatamente, não é, mas o conjunto, as pessoas, muita gente pensando, certas festas, né? A gente chama a atenção quanto a isso. As guerras, né? Sem dúvida, as guerras, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então o que acontece? Pensamentos de baixo teor vibratório, como ódio, rancor, egoísmo, inveja, ressentimento, que é sentir de novo, né? Ressentimento, sentir de novo, né? Revisitamos experiências amargas, dolorosas. Então, todos esses desalinhos emocionais, eles vão gerar uma carga, não só emocional, mas vai poluir a psicosfera. Vai gerar vibrações que serão atraídas por outras do mesmo teor. É bom chamar a atenção disso. Uma palavra que se usa muito na doutrina espírita, desde que eu cheguei na doutrina espírita, não faz tanto tempo, por conta da minha idade, né? Mas eu escuto obsessão, sempre se falou de obsessão. Mas o que é obsessão? Qual é a origem da obsessão? É de fora para dentro? Não. Ele vai encontrar aquilo aonde ele vai conseguir atuar. Aqueles sentimentos que favorecemos, alimentando processos obsessivos terríveis. Então precisamos trabalhar o ódio, o rancor, o egoísmo, a inveja, o ressentimento. E assim nós estaremos cuidando da nossa saúde física, mental, espiritual. Estaremos em uma realidade vibracional diferente da atuação desses que reclamamos tanto, que acabam nos prestando até uma ajuda, por mais que isso pareça estranho, porque a cor daqueles que não suportam mais esse processo, como é que eu me livro disso? Mude. Qual é o remédio? Mude. Vamos lá, meu irmão. A natureza como expressão do Criador, gente. A natureza, ela é a expressão do Criador. Divaldo Franco, ele conta que Joana de Ângeles disse para ele, coisa belíssima, né? De se ouvir, mas que nos remete a uma reflexão. Ela disse a ele, né, que a natureza é o autógrafo de Deus. Gente, a natureza é o autógrafo de Deus. A natureza, ela é uma manifestação sensível da presença do divino. Em 1858, um espírito, né, chamado Palise, ele
ele vai na Revista Espírita falar que as flores foram dadas por Deus como alívio estético e espiritual, mensageiras da beleza e da esperança da esperança e da pureza. Olha, isso uma mensagem da Revista Espírita, repito, de 1858, onde o Espírito vai nos chamar a atenção para que a gente perceba essa presença de Deus em tudo e em todos. Como eu posso estar em harmonia com o sagrado se eu maltrato um animal, uma planta, se eu desrespeito? Eu estou atuando em direção oposta a isso. Quando a gente não respeita os seres, todos os seres, analisemos que Chico Xavier, ele se comparou a um verme e foi chamado a atenção por Emmanuel. Como eu gosto sempre de brincar dizendo, Emmanuel era muito bom com todos, menos com Chico, né? Chico não sair da linha. Ele disse: Chico, quem lhe deu o direito de se comparar ao velho? O velho está cumprindo bem o seu papel, a sua missão aqui na Terra. Será que você está cumprindo com a sua? Igual eu acredito que Chico estava. A Emmanuel deu um aperto nele. Então, mostrando que todos os seres vivos, todos os seres têm uma razão de existir. Em todos os seres está a presença do divino, do sagrado. Eu não mato nem barata. Eu deixo a minha esposa se comprometer. Você viu? Passou um ali. Mas aí eu entrego, né? Sou o dedo duro, né? Mas assim. Então o que acontece, gente? De fato, precisamos estar atentos a isso. Deus está em tudo, em todos. Como imaginar alguém estar em equilíbrio quando ele pega um ferro quente, um maçarico e queima um animal, coisa que as manchetes trouxeram há algum tempo atrás? Como chuta um animal, propositalmente passa o carro por cima do animal? Como é que está esse ser internamente, né? Jesus, ele na sua pedagogia, ele se utilizou da natureza para nos despertar para a realidade espiritual. Olha, confirmando o que nos disse nosso irmão Acadêmico, na Revista Espírita. Jesus falou dos lírios do campo, da semente de mostarda, dos campos, e não tem como negar que Jesus vai nos mostrar uma relação que não acumulava, não explorava, não destruía, uma lição de estar no mundo sem prejudicar o planeta, sem prejudicar o nosso semelhante. E nós que nos dizemos cristãos, e Jesus nos é apresentado na doutrina espírita como modelo e guia, como poderemos agir diferente? De forma irresponsável? Vou passar aqui. Bom, então nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso progresso moral e regeneração do planeta. Temos uma responsabilidade muito grande. A regeneração da Terra, ela está ligada ao progresso moral da humanidade.
realidade. Não tem como pensar diferente. Não há mágica nesse processo, meus irmãos e irmãs. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. É isso. Não tem como. Nós somos os construtores. Queremos as coisas prontas e acabadas. Não é assim? Mas não é desse jeito. Lamento dizer para vocês isso. Não é desse jeito. Doeu muito para mim também quando descobri isso, viu? Não é desse jeito. As coisas não vão vir prontas. Não é isso, Sema? Só para a gente, ó, bem arrumadinha, com esse envelopezinho, esse papel, esse livro hoje, todo arrumadinho, a gente quer desse jeito, né? Tudo não é desse jeito que funciona. Não é dessa forma. Sempre vai ocorrer a coisa da vida que vai estabilizar, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, é isso mesmo. Então, quando compreendemos verdadeiramente a importância da vida biológica e do planeta, o cuidado com a natureza será tão natural quanto o respeito às leis da convivência. É desse jeito, é efeito natural isso. Será inconcebível a gente maltratar um animal. Como avançar um sinal fechado? A gente é a mesma coisa, não dá para pensar diferente. E aí sim a gente vai ter uma realidade de mundo aonde o bem será mais predominante. O mal não existirá, viu, meu irmão? Tá dito, vai ainda aquele contradessorzinho, mas vou lhe dizer, o bem será mais predominante. Hoje a gente está vendo o quê? O contrário, né? As pessoas agindo muito, né? Do ódio, no ressentimento, no ciúme. Vai ser diferente. E precisamos trabalhar, não é amanhã não, é já. Já na construção dessa realidade. Pode passar. E como colocar em prática essa ecologia da alma? Ele pergunta, né? Falou, e agora, como é que eu coloco isso em prática? Eu trago algumas sugestões. Quem tiver outras pode trazer, viu, gente? Está aceitando, né? Então a gente precisa combater o quê? O combate ao consumismo. E aí tem uma frasezinha em Kardec, né, que o Espírito vai dizer: é que ingrato o homem a despreza. Então assim, os Espíritos vão dizer a Kardec que nós precisamos refletir sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Embora, como eu já disse aqui, os bens são finitos, mas bem utilizados, a gente não vai ter problema, nós não vamos ter problema. A terra tem o suficiente para todos. No entanto, abusamos tanto. Uns querem além do que de fato lhe é o necessário, e alguém fica em falta. Então precisamos combater a esse consumismo. Eu sempre me pergunto, eu preciso realmente disso? No Brasil, bom para a gente exercitar isso, é o shopping center. Não é, gente? São tantos apelos, né? A gente entra aí, oh meu Deus, rapaz, é assim. É desse jeito. É desse jeito. E aí eu sempre faço isso. Eu de fato preciso disso. Aí eu, não preciso. Eu não preciso. Bom, outra coisa que a gente precisa é ter um cuidado com a psicosfera, né? Essa poluição espiritual que a gente está fazendo. Então precisamos cultivar a prece, a meditação, o pensamento elevado. Então é uma forma da gente fazer a ecologia espiritual. Não é isso, meu irmão? É desse jeito.
Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque isso está tomando forma mais. Então a gente não veja. Aí aqueles que estão à espreita, olha, olha por onde é que eu vou, olha aí, qual é a porta que eu tenho para entrar. Então precisamos ter esse cuidado. Pode passar. Uma outra sugestão é a gente de fato ter uma ação social e ambiental mais responsável. Existe uma outra comunicação de um espírito, Charlotte, em 1860, onde ele vai dizer: o progresso moral se manifesta quando deixamos de tratar os animais com brutalidade e estendemos nossa compaixão a todas as formas de vida. A todas as formas de vida. Entendeu por que eu não estou matando a barata? Mas, repito, deixa para ela, né? Não dá para a gente conviver juntos, não. Minha esposa tem medo de barata. Vixe, Diz que a barata. eu nunca entendi por que as mulheres gritam. Elas são pequenininhas, mas gritam, né? Até que vão e matam, né? Gritam, pegando, vai! Sai correndo. Sai correndo. Não é, gente? Eu nunca entendi isso. Se tiver a cadeira, sobe. É do DNA, né? Isso aí, né? Eu gosto de esquisito. Ai, meu Deus. Aí, velho. Bom, tem uma frase de Chico que eu gosto bastante, que diz assim: nós estamos para os animais como os anjos estão para os homens. Gente, isso é forte, né? Isso é forte. E a gente precisa pensar sobre isso. O papel do ser humano como agente causador dessa destruição do planeta que vivemos, isso nós já sabemos. E a grande questão é: se nós levamos o planeta a essa condição, a qual todos nós estamos sofrendo, o resultado disso, o planeta está muito quente, e aí a gente for aqui remontar aqui, né, todos os problemas ambientais, nós estamos sentindo aqui. E a minha chegando. Gente, não quero assustar vocês, mas o calor, ele é causador de mortes, muitas mortes. A ciência já fala que no calor, o número de pessoas que infartam é muito grande, muito maior do que no frio. Então, assim, a gente já vem numa escala crescente, cada ano mais quente, e está de fato insuportável isso, cada vez mais insuportável, comprometendo a vida, né? Então, assim, é interessante a gente perceber que se nós provocamos tudo isso, nós temos a responsabilidade de consertar e somos capazes de consertar. É entender que temos esse compromisso. Hildon, Oi. por licença. Oi, não. Até queria falar nisso. Você mesmo falou que a gente mesmo colou o planeta, né? Mas você também tem que perceber que há uma mudança natural de todo o sistema. Ele está mais aquecido, Sim. chove mais, mas essa é uma mudança também natural que ocorre no planeta. Então também a gente tem que saber se cuidar também desse negócio. Agora, sim. Aí, como é que a gente não sei se eu posso falar, procede, como a gente deve proceder com toda essa mudança climática, né? O aquecimento global é proveniente da poluição. Porque olha, Mas não é só isso, eu acho que também tem um fator também de
mudança real. O detalhe. Não é só uma mudança que as pessoas fazem. Não é essa mudança que existem os processos naturais, né? Da própria transformação do planeta há milhares de anos, mas que potencializa esse desajuste de forma precipitada, somos nós. Então existe e o planeta tenta reajustar de acordo com a nossa agressão. Então nós seres humanos estamos agredindo o planeta, ele está tentando reajustar a nossa interferência. Então a nossa agressão fosse um reajuste mesmo, né? Então agredimos o nosso planeta. O que ele faz? Ele tentar reajustar. Observe que tem planetas, tem regiões, não está mais definido as estações do ano. Então chove numa região, não é mais definida. Nós tão drástica e está tendo esse descontrole, né, do planeta. Muito bem. Mas assim, não vamos, não é todo mundo que seja a sua observação. Porque tem uma questão também. Não, como ele contou também, né? Sim, quero dizer o seguinte, que nada se compara, né? Tudo isso que a gente está, não sou eu que estou dizendo isso, são estudiosos que estão trazendo isso para a gente. Né? Nada, nenhuma mudança natural se compara ao que nós fizemos até aqui com o planeta, que resultou nesses grandes problemas que a gente hoje está vivendo. Não tem nada, nunca houve. Né? A gente sabe que tudo está em movimento, né? Não existe, quando a espiritualidade vai nos dizer, né, que Deus não podemos imaginar Deus num segundo sequer na ociosidade. Tudo está em movimento, tudo tem, sem dúvida, todo o universo está em movimento. No entanto, não tem como a gente fechar os olhos, até mesmo porque seria um processo irresponsável nosso, que acarretaria ainda mais problemas. Não tem como a gente fechar os olhos que a gente sangrou o planeta. A gente poluiu os rios, a gente mudou o curso dos rios, das marés. Está quente por quê? Porque nós somos, através das queimadas, através da poluição, toda essa poluição feita, nós lançamos gases extremamente nocivos, o gás carbônico. As plantas, elas absorvem o gás carbônico e eles só liberam o oxigênio. Quando a gente queima florestas, a gente está liberando o quê na atmosfera? E isso está superaquecendo o planeta. Então não existe nenhuma situação natural que justifique, a verdade é essa. E a gente precisa ter uma postura mais responsável quanto a isso. Porque se a gente ficar, é o que diz Giovanni de Anjos, enquanto a gente adotar uma conduta desculpista, não é o seu caso não, meu irmão. Eu só estou aproveitando para ilustrar isso aqui. Enquanto a gente adota uma postura desculpista, responsabilizando, não, é o outro, a coisa não muda, não vai mudar. Então a gente precisa encarar de frente e assumir essa responsabilidade. É a realidade. Quem está dizendo isso não sou eu. Bom, então a gente, de fato, o que a gente está vendo é isso. O planeta está doente. Nós adoecemos o planeta. Né? Nós somos essa ferida no planeta. E aí o que acontece? O planeta está doente, denuncia a enfermidade moral da humanidade. É isso. Está denunciando isso. O desmatamento, a poluição plástica, né, que a gente está muito plástico, produzindo muito plástico, que é um material que se demora muito, né, para se degradar. Muito. A gente tem verdadeiras ilhas no oceano de plástico, flutuando aí, matando os animais. Né? Então a gente percebe essa crise energética, né, a gente percebe tudo isso, né, causando diversos problemas, tirando da face da Terra. Eu gosto de lembrar que quando a gente destrói um ecossistema, quando a gente leva à extinção uma planta, a gente está perdendo muitos recursos que poderiam estar ajudando hoje em muitas doenças da humanidade. Sumiu a substância junto com ela. O prejuízo é muito grande. Né? Então, repito, isso mostra denuncia a nossa enfermidade moral, denuncia isso.
Então a gente precisa adotar uma postura mais responsável. Se nós somos a causa do problema, também é verdade que a solução vai partir de nós. Não vai partir do outro, vai partir de nós. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que a gente tanto estuda na doutrina espírita, é inexorável. Não vai mudar para agradar ninguém. A gente vai sentir, como estamos sentindo na pele, né? Não tem como a gente fugir disso. Vai passando. O progresso espiritual e a regeneração da Terra caminham juntos. A ecologia da alma nos convida a uma jornada de transformação que une o cuidado interior ao cuidado exterior. É disso que nós estamos falando aqui. Quando a alma está em equilíbrio, nossas ações refletem o respeito e a gratidão pela criação. Precisamos nos equilibrar. Mudarmos essa realidade de dentro para fora. É isso que a gente precisa fazer. É isso que propõe aqui essa nossa conversa, ecologia da alma. Vamos começar pela nossa transformação. O ponto de partida é esse. A gente quer resolver o problema do mundo, mas não está resolvendo a origem desse problema. Repito mais uma vez. É disso que nós estamos falando. Pode passar, meu irmão. Emmanuel, né? Foi a frase que a gente trouxe logo disso no nosso trabalho. O meio ambiente influi no espírito. E nós, espíritos, influímos no meio ambiente. Somos parte de uma teia da vida que nos conecta a todos os seres e ao próprio planeta. Estamos todos conectados. A teoria da borboleta, né? Que ela bate a asa no continente e causa um efeito lá no outro continente. Estamos todos interligados. A minha ação não existe essas. Mas eu sou uma gota d'água. Mas é uma gota d'água que faz a diferença. A sua ação fará a diferença. Pouca coisa. Essa pouca coisa, ela produzirá uma ajuda para mudar essa realidade. É assim que a gente precisa pensar e de fato agir. Pode passar. Então nós temos que pensar quanto à influência energética. A influência energética. O espírito, mesmo encarnado, é um campo de forças vibratórias, que nós já chamamos a atenção aqui. A desarmonia do solo, a poluição do ar, a agressividade dos fenômenos da natureza geram ondas mentais perturbadoras que afetam o perispírito. O corpo semimaterial, refletindo em irritabilidade, é o que a gente está vivendo nos dias atuais, ansiedade e até doenças físicas. A coisa é muito séria. Analisemos. Aí a gente falou do calor. O calor provoca essa irritabilidade. Provoca isso na gente. Tudo isso que a gente está acompanhando causa na gente uma ansiedade. Porque essa irritabilidade vai trazer ações violentas no mundo, perturbações de diferentes ordens, que a gente vai sentir. Os transtornos psíquicos, gostamos sempre de chamar a atenção, a partir da orientação da nossa grande orientadora espiritual, Joana de Anjos, crescem a cada ano. Obsessões, suicídios, ansiedade. E, entre aspas, somos pegos de surpresa. Mas eu sou tão calmo. Como que eu estou ansioso?
Quantos e quantos não reagiram dessa forma? Não estou entendendo, doutor. Ansiedade? Não, você está errado. Não está errado, não. Não está errado, não. É verdade mesmo. A gente entra em processos que a gente nem se dá conta, vai, ó, mergulhando. Essa realidade toda que a gente falou aqui, agindo, adoecendo as pessoas. E aí ocorre um processo, aquele processo tão falado, a somatização. A somatização. Todo esse transtorno, toda essa poluição psíquica, trazendo transtornos, desequilíbrios físicos, orgânicos. Não tem como a gente não se preocupar com tudo isso que está acontecendo com o planeta. Vai bater na nossa porta. Já está batendo, melhor dizendo. Mas uma hora vai bater mais forte. Não tem como. Vai passar mesmo. Continuando, né? Pelo pensamento, né, a gente percebe que o espírito é um centro gerador de ondas, onde há ódio, a desintegração molecular, é o que nós falamos das doenças físicas, onde há amor, a prece, há equilíbrio dos elementos. Emmanuel vai nos dizer isso. O pensamento é força que atua sobre a matéria. O pensamento é força. Emmanuel está dizendo isso, não é eu. O pensamento é força que atua sobre a matéria. E aí nós vamos perceber que pelos atos, a responsabilidade ecológica, né? A doutrina espírita não separa a ecologia da ética. Olha, interessante. Ao poluir os rios, devastar a floresta ou exterminar a fauna, o homem não agride apenas a natureza física, mas cria um habitat espiritual negativo, atraindo espíritos inferiores que vão se nutrir dessas energias. Olha, gente, estamos mergulhando aí já uma realidade que acende aí a luz de alerta. A sirene toca. Pela reforma íntima, né, vamos o quê? Adquirir, vamos atuar, agindo contra essas influências. O espírito pode exercer sobre o planeta, a sua evolução, não dominar seu orgulho, seu egoísmo. É isso que a gente precisa. A recomendação é essa. E para a gente não se estender muito, né? Sei que vocês estão cansados aí, né? Já sonolentos, pedindo a Deus por misericórdia que eu acabe. Mas tem que trabalhar esse pecado. Ansiosos pelo passe magnético maravilhoso que essa casa oferece. A colaboração dos trabalhadores aqui, trabalhadores de excelência. E aí eu de fato, eu convoco a todos, né, a atender esse chamado que Iracema nos faz, né, de abraçarmos, porque uma causa ela vence o universo que a gente costuma chamar de impossível, né? Uma causa que é onde as pessoas se abraçam e vão né, juntas tentar alcançar a meta desejada, de fato alcance. Eu tenho certeza que os recursos espirituais não nos faltam e não nos faltarão. Então, vamos abraçar essa causa e eu finalizarei essa nossa conversa contando uma rápida história. Um homem, trabalhador agrário, ele termina a sua jornada de trabalho no finalzinho da tarde. O sol já desceu o horizonte e ele recolhe as sementes que não tinham sido utilizadas naquele dia
distribui em pequenas sacolinhas que ele amarra no cinto. E ele pega a estrada e o caminho de volta para casa. E algo chama a sua atenção. Ele percebe uma luz que vinha em sentido oposto ao seu. Fica assustado, até que ele identifica que aquela luz era uma carruagem. E uma carruagem a qual ele conhecia. Era a carruagem do Senhor Davi. E essa carruagem para diante dele, as portas se abrem e 2 braços se estendem na sua direção. E naquele momento ele pensa: o que é que eu posso oferecer a quem tudo tem? Ao Senhor Davi, o que eu vou entregar? Ele espera algo de mim. O que é que eu tenho para oferecer? Até que a sua mão toca no seu cinto, ele percebe as bolsas que ele carregava. E aí ele procura, tateando a bolsa mais leve, a menor bolsa que tinha. Ele retira aquela bolsa e entrega ao Senhor Davi, que ele agradece, as portas se fecham e a carruagem segue viagem. Ele fica um tempo parado, perdido, analisando aquele momento, e de repente ele percebe que, embora a carruagem já estivesse longe, a luminosidade permanecia com ele. Ele olha e vê que a bolsa que ele tinha entregue, ela havia retornado para o cinto e dela saiu uma luz. Ele recolhe aquela bolsa, joga na mão as sementes e percebe que as sementes haviam se tornado pepitas de ouro. E nesse momento ele cerra os punhos, levanta o alto e diz: tolo que fui, entreguei a bolsa menor. Que façamos a partir desse encontro de Humberto de Campos a nossa reflexão. Será que nós estamos entregando a bolsa menor? Que nos abençoe Jesus. Gente, você está me ouvindo aí, tá? Tudo que tu falou aí. Ecologia da alma. Nós habitamos nesse planeta escola. Estamos aqui para aprender. O que será que nós estamos fazendo? Nós não podemos mudar o outro. Podemos? Podemos? Quero ouvir vocês. Podemos ou não podemos? Não. É tão difícil mudar nós mesmos. Né? Então, cada um que está aqui tem um trabalho. Se transformar em um ser melhor. Ninguém reencarnou por acaso. Ninguém está aqui só para ver o mar azul. Infelizmente, nós que aqui estamos aqui para conviver com os nossos irmãos animais, numa convivência harmônica. Nós nos nutrimos dos nossos irmãos animais, não é? Isso é clássico, difícil de conter. Tudo que ele falou aí, está falado, eu não vou repetir. Tudo que ele falou, a terra soluça. Treme. O sol, nossos pensamentos são, como Deus falou, eu anotei aqui, gera ondas e vibrações. O sol está com um buraco gigante jogando ondas de energia de massa coronal na Terra. Os terremotos estão abalando em vários pontos. Você ouviu falar em arrebatamento? A Bíblia fala, né? O que aconteceu na Venezuela? 5.000 pessoas morreram. 5.000. 5.000, gente. Não foi 100 nem 200. 5.000 pessoas. Entre animais, seres humanos. Se isso não foi arrebatamento, eu não sei o que foi.
número que não dá para a gente imaginar. 5.000 pessoas mortas. Não tem como. Nós estamos aqui. Nós já somos sobreviventes de uma pandemia que levou a um número extremo foi letal a nível mundial. Que não aprendemos. Cada míssil desse que cai é um abalo sísmico também com os nossos irmãos de outros planetas e sacode o nosso universo e faz o nosso planeta soluçar pelos campos vibratórios que nós emitimos. E assim estamos nós aqui, ainda, brigando, engatinhando, pelo que não temos. Não temos nada. Nada. Chegamos aqui, bebês, nus. Assim retornaremos, uma vez que será deteriorada. E que a terra aos poucos irá comer este corpo que está dando tanto carinho e os ossos se acabarão. A única coisa que restará é a nossa luz. Quem somos nós? O que entendemos de aprendizado para cada um de nós, uns mais, outros menos. É isso que levamos daqui. Também conseguimos. Hoje, nessa pequena sala, nesse auditório aqui, que não só de encarnados está, e desencarnados também, porque nem todos aqueles que morrem desencarnam. Você sabe disso? Ontem eu estive no cemitério e eu tenho um campo de visão, graças a Deus não é tanto, eu sou um avidente meia boca. Eu vi vários irmãos lá no cemitério, desencarnados, quer dizer, que perderam o corpo, mas continuam aqui no planeta, não retornam ao mundo espiritual. Tem uns que retornam para casa, gente, e ninguém os vê. A literatura nos fala, e já outros que já seguem o seu caminho, pela consciência que é. E a doutrina espírita tem esse propósito. E dizer, olha, você não é isso. Você é mais que isso. Você é luz. Na nossa camisa aqui, nos tarefeiros está escrito, você é luz. E não é acaso. E essa frase, ela é muito séria. Nos traz a reflexão de quem somos nós. Claro, nem todo mundo acredita. Meu pai era cético total. E eu nasci diferente. Na época era, né? Eu via espírito falar com espíritos, né? Então, minha família era católica romana, eu tinha alguns aqui. E até hoje eu vejo e converso. Graças a Deus eu sou uma vidente minha boca, não vejo toda hora. Né? Mas, então, essa casa, como a doutrina espírita se propõe, é dizer, olha, faça o bem. Seja melhor hoje do que ontem. E se planeje para amanhã ser melhor do que hoje. Porque se nós pararmos para imaginar e para entender que nós estamos no nosso melhor, gente. Quando eu vejo que eu estou no meu melhor, eu tenho 74 anos. Isso aqui é o que eu consegui até hoje. Eu sinto que eu tenho muitas encarnações ainda para me aprimorar. Porque eu talvez já não tenha tanto tempo, não é? Para crescer espiritualmente. Eu tive até agora 74 anos. Quando eu tenho mais, não sei. Pode ser que eu fique igual a Glória Prita, 90 anos aí, falando aí. Glória Prita, ela não falta, 92 anos. Né? Dois. E ela vem andando de metrô e vem fazer bagunça, eu vou ver. Quer dizer, uma senhorinha de cabelo branco, 92 anos. Uma memória que não usa nem óculos. Incrível. E ela está aí abnegada, fazendo palestra. E levando a doutrina espírita às nossas consciências. E eu sou muito feliz, né, por estar aqui falando. Eu sempre soube disso.
desde que eu nasci. A minha mãe morreu, eu tinha 8 meses, 2 anos que eu estava montado. Eu não sabia que ela era espírita. Eu sabia que era uma pessoa que vinha. Depois dessa outras aí. Então, eu sou uma pessoa que não posso nunca ter medo de espírito, entendeu? Porque eu sempre convivi com eles. E uma bobagem que a gente ter, principalmente porque espíritos estão em toda parte. Estão na rua, em nossas casas, tem coisa que o espírito está no cemitério, tá não, velho. E outra coisa, não precisa de chave para entrar, não. Ele entra pela parede mesmo. Não tem como, não. Ah, mas minha casa tem, na minha também. Você tem na sua, tem na minha. E o que é que atrai os espíritos na minha casa? O seu campo vibratório, a energia que você coloca lá na sua casa. É isso que atrai. Os bons ou os maus. Ou nem bons nem maus, só brincalhões. Então quem atrai somos nós, nossos pensamentos. Pensemos, irmãos queridos, com tudo isso aí que o Milton falou, que nós somos responsáveis porque estamos aqui, nesse momento tão difícil. Escolhemos estar aqui nesse momento. Estamos mudando, a Terra está mudando por nós, pelos nossos pensamentos. Estamos abalando até outros planetas com os mísseis que caem aí, não são poucos. Esperemos que essas inteligências aí não queiram jogar uma bomba atômica para piorar a situação. E aí vai envenenar toda a atmosfera de um canto e nós aqui vamos respirá-las também. Esperemos, oremos para essas consciências, esses seres aí, que estão aí nessa briga aí, por uma coisa que eles não têm, porque uma hora qualquer eles vão desencarnar e vai ficar tudo aí. Não é? Então, é isso mesmo. Nós precisamos nos trabalhar através dos nossos pensamentos, tentar sustentar a psicosfera enquanto estarmos aqui. E quem sabe a gente não desencarna e venha melhor, e venha trazendo a paz, como o nosso irmão Divaldo Franco, que foi, né? Paz pela Paz, trouxe aí essa música linda que é Paz pela Paz, e que os homens não ouvem, meu Deus. Eu não gosto nem de escutar, de ver jornal, às vezes eu estou assim, eu ligo assim, eu escuto, meu Deus, como nós estamos atrasados, não é? Como nós precisamos ainda abrir os olhos à luz. Desculpe aí desabafo, acho que hoje eu estou sensível. Que Deus nos abençoe, vamos aí ao nosso. A culpa é de mim, viu? Me despeço aí do pessoal do Instagram, porque a partir de agora